Vida Saudável, Capítulo 9. Reforma da Saúde. Luz dada. O Senhor deu ao seu povo uma mensagem em relação à reforma da saúde. Esta luz tem brilhado sobre o seu caminho durante 30 anos e o Senhor não pode sustentar os seus servos numa conduta que a contrarie. Pode ele mostrar-se satisfeito quando metade dos obreiros que trabalham num campo ensinam que os princípios da reforma de saúde estão intimamente ligados à mensagem do terceiro anjo, como o braço está ligado ao corpo, enquanto seus co-obreiros, pela prática, ensinam princípios inteiramente opostos? A luz que Deus tem dado sobre a reforma da saúde não pode ser amesquinhada sem dano para os que o fazem. E homem nenhum pode esperar ser bem-sucedido na obra de Deus enquanto, por preceito e exemplo, age em oposição à luz que Deus enviou. Nenhum homem, mulher ou criança que não utilize todas as faculdades que Deus lhe deu pode reter a sua saúde. Ele não pode conscienciosamente guardar os mandamentos de Deus. Não pode amar a Deus de forma suprema e ao próximo como a si mesmo. Começamos a compreender melhor à luz dada anos atrás que os princípios da reforma da saúde seriam como uma cunha de entrada a ser seguida por uma influência religiosa. O seu interesse e esforço devem ser dados, não apenas à questão da saúde, mas à divulgação das verdades destes últimos tempos, verdades que estão a decidir o destino das almas. Senso comum na reforma da saúde. Há um verdadeiro bom senso na reforma da saúde. Os princípios da reforma da saúde têm a mais alta autoridade e merecem uma esfera mais ampla do que a que já lhe foi dada por muitos que professam a verdade presente. O método de Deus é fazer do homem algo que ele não é. O plano de Deus é colocar o homem a trabalhar em linhas reformadoras. Então ele aprenderá por experiência por quanto tempo tem minado os apetites carnais e ministrado ao seu próprio temperamento, trazendo fraqueza sobre si próprio. Há quem se tenha colocado diretamente no caminho do avanço da reforma da saúde. Retém o povo pelos seus comentários indiferentes ou depreciativos e pelas suas supostas gracinhas e piadas. Se todos tivessem caminhado unidos na luz, desde a primeira vez que foi dado sobre o assunto, teria havido um exército de sensatos argumentos empregados para vindicar a obra de Deus. Mas foi apenas através dos movimentos mais agressivos que algum avanço foi feito. Deveres dos ministros. Os ministros da nossa terra devem tornar-se hábeis na reforma da saúde. Eles precisam de se familiarizar com a ciência da fisiologia. Então serão inteligentes no que diz respeito às leis que regem a vida física e a sua orientação sobre a saúde da mente e da alma e serão capazes de falar corretamente sobre este assunto. Na sua obediência às leis físicas, deverão transmitir a palavra da vida ao povo e conduzir cada vez mais alto a obra da reforma. A cegueira mistura-se com a falta de coragem moral para negar o apetite, para erguer a cruz, o que significa assumir os próprios deveres que cortam os apetites e paixões naturais. Muitos interpretam mal a reforma da saúde e receberam ideias pervertidas sobre o que constitui uma vida correta. O caminho da natureza é a senda que ele aponta, e esta é bastante larga para qualquer cristão. Evitar extremos. Os reformadores da saúde, acima de todos os outros, devem ter o cuidado de evitar os extremos. Todos estão vinculados pelas mais sagradas obrigações para com Deus de prestar atenção à sã filosofia e à experiência genuína que agora lhes está a dar em referência à reforma da saúde. É sua intenção que o grande assunto da reforma da saúde seja debatido e a mente do público profundamente estimulada a investigar.
Não se aproprie de ideias isoladas e faça delas um teste, criticando outros cuja prática pode não concordar com a sua opinião. Mas estude o assunto ampla e profundamente. A falta de estabilidade em relação aos princípios da reforma da saúde é um verdadeiro indicador do seu caráter e da sua força espiritual. Quando adotamos a reforma da saúde, devemos adotá-la por um senso de dever, não porque outra pessoa a tenha adotado. O processo educacional. Nas reformas, é melhor ficar um passo aquém do alvo que ir um passo além. Se houver algum erro, que esteja do lado mais favorável ao povo. Não devemos ir mais depressa do que nos possam acompanhar aqueles cujas consciências e intelectos estão convencidos das verdades que defendemos. Devemos ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Mas devemos ser muito cautelosos para não avançarmos demasiado depressa, a fim de não sermos obrigados a voltar atrás. Se nos dirigimos às pessoas que não foram esclarecidas em relação à reforma de saúde e apresentamos as nossas posições mais fortes no início, corremos o risco de as desencorajar ao verem o quanto têm de renunciar, de maneira que não farão qualquer esforço para se reformarem. Devemos conduzir o povo pacientemente e gradualmente, recordando a profundeza do abismo de onde fomos alcançados. A maior objeção à reforma da saúde é que este povo não a vive. Como um povo que recebeu muita luz, repousa sobre nós a culpa, pois não temos apreciado ou dado valor à luz recebida quanto à reforma da saúde. Este não é um assunto com o qual se deva brincar para ser desprezado com uma zombaria. Relação da reforma da saúde com a obra de encerramento atual. Uma cunha de entrada. Começamos a compreender melhor esta obra à luz dada há anos, que os princípios da reforma da saúde seriam como uma cunha de entrada a ser seguida por uma influência religiosa. Para expressar as palavras de João, abre aspas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fecha aspas. No tempo de confusão e de angústia como nunca houve desde que houve uma nação, o exaltado Salvador será apresentado ao povo em todas as terras e em todos os lugares, para que todos os que o olharem possam viver. A necessidade de hábitos saudáveis é uma parte do Evangelho que deve ser apresentada ao povo por aqueles que pregam a palavra da vida. Cada ministro deve considerar cuidadosamente que efeito o comer e beber tem sobre a saúde da alma. Por preceito e exemplo, por uma vida de obediência às leis da natureza, ele pode apresentar a verdade de forma convincente. Levai os princípios vivos da reforma da saúde às comunidades que, em grande medida, ignoram o que devem fazer. Preparação para o alto clamor. Nós, como povo, temos de fazer um avanço nesta grande obra. Ministros e povo devem agir em conjunto. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Eles têm uma obra para fazer por si próprios, a qual não devem deixar que Deus faça por eles. É uma obra individual. Ninguém pode fazê-la por outro. Você tem tropeçado na reforma da saúde. Parece-lhe ser ela um apêndice desnecessário da verdade. Não é assim. É uma parte da verdade. O seu lugar é entre os temas que expõem a obra preparatória para enfrentar os acontecimentos trazidos à luz pela mensagem, entre os quais ela é proeminente. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a esta mensagem, mas não deve ser independentemente dela ou de qualquer forma substituir-se a ela. Este ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção e, através desta negligência, muito se tem perdido. Preconceito removido.
Muito do preconceito que impede que a verdade da mensagem do terceiro anjo chegue ao coração do povo poderia ser removido se fosse dada mais atenção à reforma da saúde. Quando as pessoas se interessam por este assunto, o caminho é muitas vezes preparado para a entrada de outras verdades. Aqueles que proclamam a mensagem devem também ensinar a reforma da saúde. Satanás e os seus anjos procuram dificultar esta obra de reforma e farão tudo o que estiver ao seu alcance para confundir e sobrecarregar aqueles que de coração se empenham nela. Tornar clara a lei natural e instar a sua obediência é a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. Objeto da reforma da saúde. Que se mantenha sempre perante a mente que o grande objetivo da reforma da saúde é assegurar o maior desenvolvimento possível da mente, alma e corpo. O que se apega à luz que Deus lhe deu sobre a reforma de saúde tem um importante auxílio na obra de santificar-se pela verdade e estar habilitado para a imortalidade. Deus requer que todos os que creem na verdade façam esforços especiais e perseverantes para se colocarem nas melhores condições possíveis de saúde física, pois uma obra solene e importante está perante nós. A saúde do corpo e da mente é necessária para esta obra. É tão essencial para uma experiência religiosa saudável, para o avanço na vida cristã e para o progresso na santidade, como o é a mão ou o pé para o corpo. Relação da reforma da saúde com a espiritualidade. Controle da vontade. Satanás sabe que não pode vencer o homem a menos que possa controlar a sua vontade. Ele pode fazê-lo enganando o homem para que coopere com ele na transgressão das leis da natureza. Qualquer coisa que diminua o poder físico enfraquece a mente e torna menos claro a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Os princípios da reforma da saúde, que são adotados por aquele que transmite a palavra de Deus aos outros, terão uma influência modeladora sobre a sua obra e sobre aqueles com quem ele trabalha. Se os seus princípios estiverem errados, ele pode e irá deturpar a verdade aos outros. Se ele aceitar a verdade que apela à razão em vez de perverter o apetite, a sua influência pelo correto será decidida. Luz desatendida. Uma razão pela qual não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não prestamos atenção à luz que Ele tem o prazer de nos dar no que diz respeito às leis da vida e da saúde. A falta de estabilidade em relação aos princípios da reforma da saúde é um verdadeiro indicador do seu caráter e da sua força espiritual. Não nos é possível glorificar Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Todos os que professam ser seguidores de Jesus devem sentir que lhes cabe o dever de preservar os seus corpos nas melhores condições de saúde para que as suas mentes possam compreender claramente as coisas celestiais. A influência do hábito. Se os nossos hábitos físicos não forem corretos, as nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe uma grande harmonia entre o físico e o moral. Hábitos que diminuem o padrão de saúde física enfraquecem a força mental e moral. Se seguir um caminho errado e se condescender com hábitos alimentares errados e assim enfraquecer as faculdades intelectuais, não dará grande valor à salvação e à vida eterna que o inspirará a conformar a sua vida à vida de Cristo. Não fará aqueles esforços fervorosos e abnegados para a total conformidade com a vontade de Deus que a sua palavra requer e que são necessários para lhe dar uma aptidão moral para o toque final da imortalidade. A fim de levar uma vida perfeita, devemos viver em harmonia com as leis naturais que governam o nosso ser. Efeitos sobre a mente.
O que escurece a pele e a torna suja, também turva os espíritos e destrói a alegria e a paz de espírito. Todo hábito errado que prejudica a saúde do corpo reage efetivamente sobre a mente. As coisas que irritam e perturbam o estômago terão uma influência entorpecedora sobre os melhores sentimentos do coração. A tristeza e o desânimo, sendo supostamente o resultado da obediência à lei moral de Deus, são frequentemente atribuíveis ao desrespeito das leis físicas. Aqueles cujas faculdades morais estão obscurecidas pela doença não são aqueles que justamente representam a vida cristã e mostram as alegrias da salvação ou as belezas da santidade. Estão demasiadas vezes no fogo do fanatismo ou nas águas da fria indiferença ou da escuridão latente. A menos que pratiquem a verdadeira temperança, não serão e não podem ser suscetíveis à influência santificadora da verdade. No comer, no beber e no vestir, todos temos uma direta contribuição para com o nosso progresso espiritual. Por condescenderem com o proceder errado no comer e beber, milhares e milhares estão a arruinar a sua saúde, e não só a sua saúde está arruinada, como a sua moral está corrompida, porque o sangue doente flui através das suas veias. Comer demais impede o livre fluxo do pensamento e das palavras, e aquela intensidade de sentimento tão necessária para impressionar a verdade no coração do ouvinte. O consumo excessivo até mesmo do melhor dos alimentos produzirá uma condição mórbida dos sentimentos morais. Os hábitos errados de comer e beber conduzem a erros de pensamento e de ação. A condescendência do apetite fortalece as propensões animais, dando-lhes a ascendência sobre as faculdades mentais e espirituais. Tudo que entra em conflito com a lei natural cria uma doença da alma. Irregularidade no comer e no beber e a maneira imprópria de vestir torna depravada a mente, corrompe o coração e leva os mais nobres atributos da alma em escravidão às paixões animais. Se aqueles que professam ser cristãos desejam resolver as questões tão perplexas para eles, porque as suas mentes estão tão embotadas, porque as suas aspirações religiosas são tão fracas, não precisam, em muitos casos, de ir mais longe do que a mesa. Aqui está a causa suficiente, se não houvesse outra. Uma vida religiosa pode ser adquirida e mantida com mais sucesso se os alimentos cárneos forem descartados, pois um regime cárneo estimula a intensa atividade das propensões lascivas e enfraquece a natureza espiritual e moral. As crianças criadas de forma saudável são muito mais facilmente controladas do que aquelas que se entregam a comer tudo o que o seu apetite anseia e em todos os momentos. São geralmente bem dispostas, alegres e saudáveis. Mesmo as mais teimosas, apaixonadas e desobedientes tornam-se submissas, pacientes e possuidoras de autocontrole, seguindo persistentemente este tipo de dieta, unidas a uma administração firme, mas gentil, em relação a outros assuntos. O Senhor requer um sacrifício vivo de mente, alma, corpo e vigor. Tudo o que temos e somos devemos dar-lhe, para podermos atender ao propósito da nossa criação. A verdadeira santificação não é apenas uma teoria, uma emoção ou uma forma de palavras, mas um princípio vivo e ativo entrando na vida cotidiana. Requer-se que os nossos hábitos de comer, beber e vestir sejam tais que garantam a preservação da saúde física, mental e moral, para que possamos apresentar ao Senhor os nossos corpos, não uma oferta corrompida por hábitos errados, mas um sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus. Deve-se sempre realçar que o grande objetivo a ser alcançado através deste canal não é apenas a saúde, mas a perfeição e o espírito de santidade
que não pode ser alcançado com corpos e mentes doentes. Este objetivo não pode ser conseguido com base numa filosofia mundana. Um corpo doente causa desordem cerebral e dificulta a obra da graça santificadora sobre a mente e o coração. Se o homem abraça a luz que Deus em misericórdia lhe dá sobre a reforma da saúde, ele pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Se os cristãos obedecerem às leis que governam a saúde e a vida, terão a bênção do vigor físico e mental, terão poder moral para se empenharem na guerra contra Satanás, e em nome daquele que no benefício deles venceu o apetite, serão mais do que vencedores em seu próprio proveito. O caráter e a eficiência da obra dependem em grande parte da condição física dos obreiros. Muitos sermões têm recebido um tom sombrio devido à má digestão do ministro. A saúde é uma bênção inestimável e que está mais intimamente ligado à consciência e à religião do que muitos imaginam. A fim de prestar a Deus um serviço perfeito, devemos ter uma concepção clara da sua vontade. Isto exigirá que utilizemos apenas alimentos saudáveis, preparados de maneira simples, para que os finos nervos do cérebro não sejam danificados, tornando-nos impossível discernir o valor da expiação e o valor inestimável do sangue purificador de Cristo. O plano de Deus, o reino interior. O método de Deus é dar ao homem algo que ele não tem, fazer dele algo que ele não é. O método do homem é conseguir um lugar fácil e satisfazer o apetite e a ambição egoísta. O plano de Deus é pôr o homem em ação em linhas reformatórias e então ele aprenderá por experiência por quanto tempo ele mexeu com os apetites carnais e ministrou ao seu próprio temperamento, trazendo fraqueza sobre si próprio. O método de Deus é o do trabalhar com poder. Ele dá graça se o homem doente se aperceber de que precisa dela. Deus propõe-se purificar e refinar a alma contaminada, então implantará no coração a sua própria justiça, paz e saúde, e o homem tornar-se-á completo nela. Este é o reino de Deus dentro de vós. Dia após dia, os homens estão a revelar se o reino de Deus está dentro deles. Se Cristo governa nos seus corações, estão a adquirir força de princípio, com poder e capacidade de permanecer como sentinelas fiéis, verdadeiros reformadores. Então, tal como Daniel, fazem impressões sobre outros corações que nunca serão apagadas e a sua influência será levada a todas as partes do mundo. O nosso dever para com os outros. É dever daqueles que receberam luz sobre este importante assunto manifestar um maior interesse por aqueles que ainda sofrem por falta de conhecimento. Aqueles que procuram o rápido aparecimento do seu Salvador devem ser os últimos a manifestar um desinteresse por esta grande obra de reforma. Esta é a nossa obra como cristãos, para limpar as nossas vestes de caráter de todos os defeitos. O espírito deve estar em harmonia com o espírito de Cristo. Os hábitos devem estar em conformidade com a sua vontade, em obediência às suas exigências.